Olá, bem-vindo a mais uma Biblioteca da NET. Esse livrinho que eu vou dividir com vocês é um livrinho popular, adorável, gostoso de ler. Ele transforma a história da psicologia em um livro divertido, como se estivesse assistindo um filme engraçado. Tá? Muito bom. História da psicologia sem as partes chatas. De Joel Levy. Eu gosto de Joel Levy, ele escreveu outros livros assim, ele tem uma linguagem assim bem... Então você vai ter as principais teorias da psicologia, mas descomplicado. Óbvio. Normalmente, às vezes, por exemplo, por que eu gostei desse livro? Eu queria explicar uma vez uma tese e as pessoas não entendiam, eu expliquei várias metáforas que eu tentei e não consegui. Aí eu li aqui a maneira com que ele escreveu, ele usou uma metáfora que eu achei tão interessante. E aí, na outra reunião, eu usei e foi fantástico. O pessoal entendeu perfeitamente bem as várias correntes da psicologia, tá? Então, é um livro de humor, é um livro leve. Um livro... Eu vou pegar umas partezinhas para vocês aqui, tá? Ó, o sumário. As origens da psicologia, o que acontecia com as pessoas loucas na Grécia Antiga. Podemos realmente identificar um criminoso pelas saliências na cabeça dele? Por que isso é interessante? Que houve uma época em que havia essa ligação. A hipnose é real, o livre-arbítrio é uma ilusão, quando um charuto não é um charuto. Isso faz referência a um autor. Como isso faz você se sentir? O que nos deixa felizes? Por que dormimos? Por que sonhamos? Por que gostamos de filme de terror? São várias perguntas que as pessoas têm, né? Por que isso acontece? E a psicologia estudou essas coisas. Só que quando você vai pegar a teoria, os livros de textos, eles são complicados, levam um tempo longo. Então ele conseguiu fazer isso ficar muito agradável, tá? Então olha só na introdução. O que acontecia com as pessoas loucas na Grécia Antiga? A psicologia dos povos pré-históricos é difícil de estudar porque só pode ser inferida a partir de restos arqueológicos. Em termos de psiquiatria, o tratamento médico de pessoas com doenças ou transtornos mentais, a evidência mais marcante na pré-história vem de crânios que haviam sido perfurados e mostravam buracos. Isso é conhecido como trepanação ou trepinação, e a interpretação tradicional é que levaram a uma crença generalizada de que a doença mental se devia a maus espíritos que poderiam ser descarregados ou exorcizados pelo fornecimento de uma saída física. Daí o furo. É mais plausível, contudo, que a trepanação tenha sido realizada por razões simplesmente clinicamente apropriadas, como o alívio da pressão causado por pancadas na cabeça, etc. Porém, ele não fala aqui, né? Mas existe uma história interessante, a macabra história da medicina, esse é muito, que fala sobre a trepanação craniana com uma descrição que eles acharam. Alguém tomou uma pancada na cabeça e começou a apresentar comportamentos alterados. A trepanação foi feita, mas o problema era a pressão do sangue na região. Mas aí, a partir daí, eles passaram a fazer isso com muitas pessoas que tinham esse problema, achando que alguma coisa na cabeça que tinha que sair, tá? Então, foi ao contrário. Não foi a trepanação que causou isso, mas o contrário. E eles encontraram múmias no Egito com trepanação craniana e o motivo era liberar a pressão, por exemplo... derrame, aneurisma, edema, e as pessoas sobreviveram depois, porque a múmia, o achado da trepanação foi posteriormente, a múmia morreu bem depois de outra coisa. Então, os egípcios praticavam esse tipo de atividade. Então, templos do sonho, esse aqui é bem interessante. Outro curandeiro lendário da mitologia grega foi Esculápio, ou Asclépio, o filho de Apolo com a mortal Coronis, e que se tornou o deus da medicina e da cura. Nos templos dedicados ao seu culto, os doentes eram tratados por uma forma de terapia do sono, antecipando mais uma vez técnicas psicanalíticas que só surgiram 2000 anos mais tarde. Pacientes perturbados relaxariam no reconfortante ambiente do templo e, em seguida, incubariam sonhos, orando aos deuses antes de irem dormir num cômodo conhecido como encoimetéria, ou uma câmara subterrânea chamada abatom. Os sonhos resultantes seriam interpretados com a ajuda de sacerdotes terapeutas para sugerir tratamentos. Os templos do sonho de Esculápio especializaram-se em diferentes males. O santuário de Trica tratava histeria, o de Epidauro curava transtornos mentais
com sangue de medusa e em Megara cuidavam de distúrbios emocionais. Olha que interessante. Então, uma das perguntas uma vez que eu li, por que usam tantas lendas gregas para ilustrar transtornos? Por exemplo, complexo de Édipo, de Eletra, isso e aquilo. Isso daqui, tá? Essa terapia era muito eficaz para determinados transtornos. Como a gente sabe que funciona, né? Os sonhos são uma maneira de você expressar o subconsciente, visões, construções, como eu posso dizer? Construções psicológicas imaginativas. Analogias, lembra? Eu sonhei com isso, o que significa? E daí também surgiu o tal do baralho do tarô, com aqueles símbolos. Essas simbologias ficaram mágicas, porque a pessoa que usava aquilo não tinha um entendimento que tinha um sacerdote de Epicuro, mas aqueles símbolos expressavam coisas. Então, quando as pessoas olhavam, aquilo evocava certos sentimentos. Então, como as histórias, as fantasias da região eram comuns, então, quando o seu subconsciente queria expressar alguma coisa, ele procurava analogias lendárias, e aí surgia. E esse livro permite você fazer essas ligações. É um livro muito gostosinho de ler, com coisas muito interessantes. Podemos realmente identificar um criminoso pelas saliências na cabeça dele? Aí ele fala o século XIX, as diferenças, as várias, aí a história da psicologia, mas suas partes interessantes, lúdicas, agradável de ler. Você termina de ler e tem um panorama da evolução do tratamento dos transtornos mentais. Então é um livro que vale a pena você ter na biblioteca, é um livro fácil de ler, você pode dar para adolescentes, conversar com eles a respeito disso. E uma das coisas que eu sempre pensei, por exemplo, a medicina, você tem a terapêutica normal, mas você tem a profilaxia. É que você tenta evitar que as doenças apareçam. Então, exames periódicos, avaliações, vitaminas, prevenir. Em psicologia, não é tão comum, né? Muito do que a psicologia descobriu e aprendeu seria muito útil para evitar que nós entrássemos em transtornos, né? Prevenir. Então, você lendo um livro sobre a história da psicologia, você vê que existem coisas que você pode fazer antes dos finalmente. Então, prevenir. Então, ensinar os jovens como o que é a mente, quais foram as descobertas a respeito disso, o que são certas coisas. Isso vai facilitar com que você, antes daquilo se tornar uma pressão que cause uma alteração do comportamento, nós possamos tratar angústias emocionais. O simples entendimento das angústias e como elas são explicadas já ajuda você a lidar. Nossa, eu tenho isso, eu não tinha pensado. A própria compreensão do fenômeno ajuda a prevenir um transtorno posterior. Então, a história da psicologia sem as partes chatas é um livro fácil, agradável, gostoso de ler e extremamente instrutivo, que vai te dar um panorama geral de como as ciências da mente evoluíram das coisas mais loucas para o que nós conhecemos hoje. Mas uma outra coisa interessante desse livro é ele pegar as grandes escolas terapêuticas e explicar os conceitos básicos de uma linguagem bem acessível. Por exemplo, muitas pessoas, eu quero fazer terapia. O que eu escolho? Um psicanalista? Behaviorista? Que tipo de terapia? E tem vários profissionais, e a pessoa não sabe a diferença. Aí eu digo assim, conversa com a pessoa, e ela não entende as possíveis diferenças e que algumas terapias são mais apropriadas para algum tipo de problema do que outras. Esse livro vai te dar um panorama geral de uma linguagem para leigos das grandes escolas da psicoterapia. Ele vai falar de uma maneira simples e você vai ver, isso aqui combina comigo, eu entendi, eu acho que eu quero fazer isso. E você vai ter não só a evolução, como elas surgiram, e sobre o que significa cada uma das grandes escolas, os tipos de terapia que existem, o que é cada coisa. E você vai ver, fala um pouquinho sobre hipnose, um pouquinho sobre Freud, inclusive as diferenças entre um e outro, de uma maneira fácil, agradável de entender, e pode ajudar você, que está procurando um terapeuta e não sabe que tipo de terapeuta, você que é estudante e gostaria de explicar para o seu paciente realmente de uma maneira bem rápida e bem resumida a evolução da terapêutica que você escolheu abraçar, assim como você que é um entusiasta do conhecimento, que tem vontade de saber um pouquinho mais do assunto, mas sem se aprofundar em detalhes que são irrelevantes, porque você não é um profissional da área. Então, para todos esses, história da psicologia sem as partes chatas é algo agradável, fácil e que vale a pena ter na biblioteca.
Espero ter sido útil para vocês. Muita paz e até a próxima. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.